Bom, pessoal, então, para a nossa discussão de hoje, eu trouxe alguns temas diferentes. Dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão, encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir, ou se vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos. Fica a critério de vocês essa decisão. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão aparece nessa primeira tela. Coloquei para vocês uma foto do Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, porque vamos falar justamente sobre os movimentos da OTAN no leste europeu. Na parte superior da tela, coloquei ali uma caixinha preta com o seguinte título: A OTAN estimula tensão no leste europeu. A OTAN ela acaba aproveitando o sentimento que muitos grupos dentro de países do leste europeu nutrem contra a Rússia e dá destaque a esses grupos e alimenta esse sentimento para fazer desses países, dando destaque a certos grupos políticos, fazer desses países uma arma contra a Rússia. Transforma esses países do leste europeu num fronte avançado da OTAN. Justamente por isso, eu acho que eu falei sobre isso ainda ontem, eu sempre falo sobre isso, mas eu acho que ontem mesmo eu falei sobre isso ainda, eu rememorei essa questão. Quando acabou a União Soviética e a Guerra Fria, a OTAN, em tese, segundo aquilo que ela própria, segundo a forma como ela própria se apresenta conceitualmente, deveria ter acabado, já que o objetivo da OTAN era fazer frente ao avanço socialista no período da Guerra Fria, blindar a Europa do avanço socialista, etc, etc. A gente conhece essa história. Quando acabou a União Soviética e a Guerra Fria se desfez, o adequado, ou o correto conceitualmente, seria a OTAN acabar, mas ao contrário disso ela continuou avançando e inclusive incorporando países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, que era o lado socialista durante a Guerra Fria. Trago aqui, então, fiz essa introdução histórica que eu acho importante, né? Muito breve, mas eu acho importante fazer essa avaliação aqui para a gente entender esse assunto. Trago a seguinte notícia, a seguinte matéria para discussão ali. Matéria do The Defense Post. O flanco oriental da OTAN apela ao aumento da presença dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos, os britânicos, a OTAN alimenta no poder grupos que nutrem um sentimento anti-Rússia. Esses grupos pedem uma maior presença dos Estados Unidos no leste europeu e isso vai se retroalimentando e fortalecendo o leste europeu, os países do leste europeu, como um fronte avançado da OTAN contra a Rússia. Trago aí duas ideias que estão ali à direita do Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, e a primeira delas é a seguinte, letrinhas em vermelho. A OTAN explora a divergência entre países do leste europeu, dando visibilidade e poder a grupos que nutrem um forte sentimento anti-Rússia, para ampliar a sua presença militar na região. Tanto é que o que essa matéria aqui está apontando? O flanco oriental da OTAN apela ao aumento da presença dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, muito benevolentes que são, irão colocar as suas tropas lá, que já estão, né? Vão ampliar as suas tropas, porque já tem uma porrada de soldado dos Estados Unidos lá. Como se fosse assim, ó, o leste europeu pediu ajuda e os Estados Unidos foi socorrer. Quando boa parte dessas forças políticas que governam esses países foi alavancada ao poder e fortalecida pela própria OTAN, pelos próprios Estados Unidos. Essa é uma questão importante de observar, porque tem uma trama aí importante de se entender, uma trama política. Segundo ponto que eu coloco ali. Os interesses anglo-yankees, ou seja, britânicos e estadunidenses, estão fazendo dessas nações do leste europeu armas para atacar a Rússia, iguais à Ucrânia. A Ucrânia é justamente isso. 2014, Euromaidan, derrubaram o regime político, basicamente, e levaram a poder grupos políticos que nutrem um apoio, nutrem simpatia pelos Estados Unidos, funcionando como uma ferramenta estadunidense, uma ferramenta da OTAN, embora a Ucrânia não esteja na OTAN, contra a Rússia. Esse foi o movimento. A função do Euromaidan
daqueles protestos, que não foi nem um protesto, aquilo lá foi um levante criminoso contra o regime político ucraniano, que depois o regime político iraniano, não, né, ucraniano, levou ao poder grupos militares não, né, grupos paramilitares que dão suporte a forças políticas extremamente retrógradas para a Ucrânia. No meio disso tudo aí aparece a figura do Zelensky, como ele era um comediante que apareceu como aquela figura a figura antipolítica, crítica do regime, etc. Subiu ao poder, junto com outros grupos que participaram e construíram o Euromaidan, e de lá para cá, não só o Zelensky, mas outros políticos também. De lá para cá, a Ucrânia é cada vez mais uma arma estadunidense, uma arma da OTAN contra a Rússia. E a Ucrânia encontra-se hoje na atual situação justamente por causa dessa conjuntura. Continuamos aqui. Então eu trouxe aqui alguns países que estão pintados de verde ali, né, formam uma linha que se estende do Mar Báltico, que é aquele mar ao norte ali onde eu coloquei um X vermelho ali. Se vocês subirem mais um pouquinho, quem é que está ali, né? Se forem mais ao norte, né? Eu tinha um professor de geografia que ele odiava quando a gente falava subir ou descia. Não, subir tu vai para o céu, descer tu faz um buraco. A gente se desloca para o norte ou se desloca para o sul, tá? Então não vou aí desagradar o meu professor da faculdade, né? Se vocês forem mais ao norte, vocês vão perceber a Finlândia ali, né? A Finlândia que está fazendo parte da OTAN agora, está ingressando na OTAN. A Suécia, que está ali a oeste da Finlândia, é a esquerda da Finlândia ali, né? Vocês vão perceber que também está em vias de ingressar na OTAN. Está se formando ali uma grande frente, na verdade, né? Um grande círculo em torno do Mar Báltico, e se vocês forem olhar do Mar Báltico, que é aquele X que está mais ao norte ali, até aquele X que está mais ao sul, mais abaixo ali, do lado da Bulgária e da Romênia, que é o Mar Negro, vocês vão perceber que tem uma linha, uma frente ali formada. Aí no meio disso tudo está a Bielorrússia, e ali embaixo ao sul está a Ucrânia, que foi transformada praticamente no fronte da OTAN. Operações variadas, exercícios da OTAN aos montes no Mar Báltico e exercícios aos montes antes do início do conflito na Ucrânia, aos montes no Mar Negro. Um cenário foi montado aí, uma grande frente foi montada aí. Trago 3 ideias para a discussão. A primeira delas é a seguinte: a OTAN também utiliza os países do leste europeu para pressionar França e Alemanha a ampliarem a sua hostilidade em relação à Rússia. Pegam países do leste da Europa, com grupos que alimentam um grande sentimento anti-Rússia no poder, e leva esses países a pressionarem a Europa Ocidental, leia-se aí França e Alemanha, a fazerem mais pelos países que estão em vias de serem engolidos pela Rússia. Estou ironizando, porque o discurso é justamente esse. Às vezes eu tenho que explicar a ironia, porque muita gente me xinga aqui nos comentários, né? Eu não deixo comentário me xingando, é só que falta eu dar visibilidade pro cara que está me massacrando aqui, né? Quer me massacrar, faz um canal e me massacra no teu canal. Aí a questão é a seguinte, né? Eu estou tendo que explicar às vezes ironia, porque às vezes eu falo ironicamente, o cara acha que eu estou falando sério. Não, mas não é isso, professor. Não é isso. É claro que não é isso, eu estou sendo irônico. Então, a pressão vai justamente nessa linha. Os países do leste europeu apelam à França e à Alemanha que faça mais para que eles não sejam engolidos. Aí arrastam a Alemanha e a França para uma aventura contra a Rússia. Eu não estou tratando a Alemanha e França, ou seus devidos governos, seus respectivos governos, como crianças que não sabem o que fazem, mas a política vive de pressão e correlação de forças. Um governo colocado num certo contexto age de um modo, um governo colocado em outro contexto age de outro. Basta ver que não era do interesse inicial da Alemanha enviar tanques para a Ucrânia. Aí se criou ali uma quizumba em torno da Alemanha, a Alemanha teve que enviar os tanques. Segundo ponto que eu coloco ali. Novamente a OTAN fala sobre ampliar o apoio ao Grupo dos 9 de Bucareste, frente avançada da OTAN contra a Rússia. Esses países que eu pintei de verde são o tal Grupo dos 9 de Bucareste. Pesquisem sobre esse Grupo dos 9 de Bucareste, leiam aí sobre isso, mas eu já falei em momentos anteriores aqui no canal sobre esse Grupo dos 9 de Bucareste, que é uma frente avançada da OTAN contra a Rússia. Ampliar o apoio
ampliar a presença militar dos Estados Unidos, dos britânicos, que o valha, nesses países, para dar suporte aos países do leste europeu contra a Rússia. E o último ponto que eu coloco ali, só para relembrar uma discussão recente, a Rússia está colocando armas nucleares na Bielorrússia. Olha ali onde está a Bielorrússia. É compreensível que estejam colocando ali. Por quê? Para demarcar, né? Olha, vocês pisem aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Coloquem um pé para dentro, vocês vão ver onde é que vai parar aí as principais cidades de vocês. Porque a Rússia está traçando uma linha vermelha, que é justamente o que eu falei no dia de ontem. Inclusive ontem, deixa eu voltar, né? Ontem veio um cidadão super atravessado aqui. A Rússia é bunda mole, já deveria ter jogado bombas nucleares, mísseis nucleares em toda a Europa. Que mundo que o cara vive, né? Xingou todo mundo que estava ali, né? Fez uma bagunça aí nos comentários. E claro, né? O cara que vem fazer bagunça não se cria. Mas, né? Acha que é assim o quê? O cara tá em casa ali, né, no celular, no computador, falando um monte de bobagem. Não é a liderança de um país, ainda bem, né? Ainda bem que não é a liderança de um país um cara desses. Porque agora apertar um botão e mandar a Europa pelos ares, isso não faz o menor sentido, né? Porque o jogo de forças é muito mais complexo do que isso. Muito mais complexo do que isso, né? Apertar um botão, existe a questão do jogo geopolítico, do jogo de propaganda internacional. Países compram e vendem, compram de ti e vendem para ti. Então é preciso manter um jogo político. A política acompanha o militar e, né, a guerra e geopolítica se interpenetram. Por causa de certas posturas da Rússia adequadas, o Sul global não sancionou a Rússia. Em outras condições, isso poderia acontecer. Foi a levada que a Rússia teve durante boa parte desse conflito que justificou o apoio de boa parte do Sul global, abstendo-se de condenar a Rússia e abstendo-se de sancionar a Rússia. Que é um jogo sutil, não é assim, aperta o botão e explode todo mundo, né? O que vai na cabeça de um cidadão desse, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do Nord Stream, porque o que o Seymour Hersh fez, que é esse jornalista que aparece aí, ele gerou uma bagunça enorme que a mídia corporativa, a CIA, né, a inteligência dos Estados Unidos está tendo problema de dissolver. Coloco ali o seguinte título, na caixinha preta ali. A mídia produz mais camadas de confusão. Porque o Seymour Hersh falou que a CIA estava trabalhando com a mídia estadunidense e alemã, para produzir factoides que tentassem encobrir as denúncias que ele fez. Só que essas primeiras matérias não colaram. Aí os caras estão tendo que requintar um pouco mais a história para ver se cola, mas não está colando ainda. Olhem aqui essa matéria do The Washington Post. O The Washington Post é o próprio canal de comunicação aí dos setores mais podres que existem nos Estados Unidos. Tá? Olhem a matéria. Investigadores céticos sobre o papel do iate no bombardeio do Nord Stream. Aí vocês acham que eles vão fazer uma crítica às matérias que foram, na verdade, plantadas pela CIA na mídia, mas eles não vão fazer isso. Eles vão tentar aprofundar e destrinchar, dizendo que não era só um iate, tem mais coisa aí no meio. Não dando vazão ao que o Seymour Hersh denunciou, mas sim tentando encobrir o que o Seymour Hersh trouxe. A matéria continua. As autoridades acreditam que mais de uma embarcação pode ter estado envolvida na sabotagem do gasoduto no ano passado e se perguntam se um iate à vela de 50 pés, que os investigadores vasculharam em busca de pistas, poderia ser uma isca. Primeiro, esse iate já foi revirado e não tem nada que comprove que foi ele. Essa matéria chega muito depois, falando que todo mundo já sabe. O que todas as investigações alemãs, inclusive, já apontaram. E agora eles querem colocar mais supostas embarcações que ninguém sabe quais são, na história. O Seymour Hersh disse o quê? Durante exercícios da OTAN que ocorreram no Mar Báltico, a Marinha dos Estados Unidos, mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos, plantaram bombas que foram acionadas por aviões noruegueses. Foi isso que aconteceu. Agora o pessoal está tendo trabalho para conseguir encobrir essa história do Seymour Hersh aí que está dando bastante, gerando um barulho enorme. Trago duas matérias não, trago 2 pontos ali para discussão ao lado do Seymour Hersh lendo um jornal.
A mídia corporativa Yankee só publica o que a OTAN quer que seja publicado. Então, essa matéria aqui não tem nada de investigativa. Ela tem ela está trazendo mais camadas de cortina de fumaça. Ela tá jogando mais areia nos olhos das pessoas. Segundo ponto. Só que se disfarça de jornalismo, né? Ela começa a começa a levantar algumas questões assim que dentro da OTAN, pessoas que trabalham na OTAN ficam constrangidas em falar sobre o caso do iate, como se o caso do iate fosse realmente verdadeiro. Então, ela tenta plantar uma contradição, ela joga uma mentira por cima da outra para tentar fazer com que a segunda mentira pareça verdade. Isso é um jogo muito ardiloso dos caras. E claro, tem gente sedenta por culpar rapidamente a Ucrânia, vai dizer, olha aqui, ó, os Estados Unidos já estão abandonando a Ucrânia. Nesse ponto não é isso. Nesse ponto é uma tentativa de encobrir o que o Seymour Hersh disse, que é o que eu coloco ali na segunda ideia. Ao que tudo indica, está muito difícil para a mídia Yankee rebater o que o Seymour Hersh trouxe à tona sobre o ataque. Então, não dá para cair. Eu vejo muita gente assim, ó, da uma, da duas, o cara está usando como referência, sem fazer qualquer análise crítica, a mídia corporativa. Tu pode colocar uma matéria da mídia corporativa para falar sobre um fato e fazer uma leitura crítica, não tem problema nenhum. Tu pode trazer um fato descolado da matéria e usar a mídia corporativa. Eu mesmo faço isso aqui para tentar aumentar o meu alcance no canal, porque a mídia corporativa, ela tem os algoritmos aí para a mídia corporativa, quando tu fala o nome tanto é que eu repito, Washington Post, né, Associated Press, para aumentar o alcance. Eu poderia pegar essa matéria em outros locais, eu estou tentando aumentar o meu alcance. Mas eu sempre faço essa leitura crítica da mídia corporativa, que não dá para seguir ela cegamente, só porque ela vai na linha daquilo que tu quer que seja dito. Então tem que tomar um certo cuidado. Tá aí o Mar Báltico, que é onde... não é o ponto exato onde houve o ataque, tá? Só estou colocando aí que é no Mar Báltico que passava o gasoduto Nord Stream, as linhas do Nord Stream 1 e 2, que foram explodidas, né, e que leva gás da Rússia, que está lá em laranja, não toda ela, logicamente, só uma partezinha, até a Alemanha, que está ali em verde. Trago 3 pontos ali, tá? O primeiro deles é o seguinte. A matéria afirma que há um desconforto da OTAN em admitir uma possível participação ucraniana no atentado. E não tem nada que prove que foram os ucranianos com o iate fretado na Polônia, né? Essa é a história absurda que os caras plantaram, para dizer assim, olha, o Washington Post está vazando o constrangimento interno da OTAN. Nunca aconteceria isso, porque o Washington Post nunca faria jornalismo de verdade. Segundo ponto. A artimanha é parecer que está entregando bastidores da OTAN enquanto reforça a tese que esconde a matéria do Seymour Hersh. É um jogo bem feito, esses caras têm uma expertise nisso. Tá? A gente está falando aqui da CIA trabalhando com especialistas em comunicação. É um trabalho muito bem feito. Eu adoro essa discussão, acho uma discussão muito interessante. Eu sou técnico em publicidade e propaganda. Não trabalhei muito nisso, na verdade, né? Trabalhei como professor e como coordenador, depois entrava em escola e já fazia parte da publicidade e da comunicação dos lugares onde trabalhei, alguns lugares. Mas eu sempre fui da educação, né? Sou técnico em publicidade e propaganda e geógrafo de formação, professor de geografia e, lógico, atuei sempre na educação. Mas me interesso muito por essa questão de como a comunicação se dá, como a mídia ela opera, né? E ela é muito ardilosa. Alguns de vocês comentaram, professor, obrigado, porque eu estou começando a ler as coisas com muita desconfiança, com ceticismo, que eu não tinha, e eu fico muito feliz, um dos meus objetivos é justamente esse, né? Fico feliz que o canal esteja sendo útil para isso, né? Essa questão do olhar crítico sobre a comunicação, né? De desconfiar de tudo, né? Tanto é que eu falo, desconfia até de mim, né? Me coloque em perspectiva, entendeu? Coloca um terceiro ponto ali. O Seymour Hersh aponta a atuação da CIA na produção de matérias de capa. Eu já falei sobre isso aqui no canal, né? A CIA produzindo aí várias matérias jornalísticas para tentar encobrir o que foi colocado pelo Seymour Hersh, mas o Seymour Hersh foi lá e já denunciou a atuação da CIA. Então ele tá montando aí ele está cercando a possibilidade dos Estados Unidos saírem por um canto, né? Ele não largou tudo de uma vez só. Ele está colocando as ideias e está montando um cenário aí, ele está dramatizando. É um jornalismo dramático aí, talvez
em fascículos, né, que ele está trazendo. É muito interessante essa abordagem, né? Não larga tudo de uma vez só, ele vai trabalhando por partes, né? Ah, vocês querem fugir por aqui? Então eu vou desmontar isso aqui, ó. Vocês querem fugir por lá? Tem um fato lá que derruba. Seymour Hersh é um jornalista premiado, né? Um cara tarimbado, já entregou outros podres do Estado Yankee, né? Tem prêmio por isso, inclusive, né? Esse é o, acho eu, né? Vocês sabem que eu gravo o vídeo 12 horas antes de publicá-lo, então eu estou gravando ali pelas 8 da noite do dia anterior e ele vai ao ar às 8 horas da outra manhã. Então eu já falei para vocês porque eu gosto de fazer isso para dar prazo, né? Eu gravo, daí eu deixo já programado. Se eu ficar doente, acontecer qualquer coisa, se faltar luz, eu não estou gravando de última hora, porque tem que ter vídeo para vocês todo dia, de segunda a sexta. Então assim, acredito eu que no momento em que vocês estiverem assistindo esse vídeo, esse é um dos temas quentes do dia, entendeu? Qual é? Alerta máximo no Estreito de Taiwan. Já falei para vocês que a Marinha Yankee está no alerta máximo, a China já mandou embarcação para o Estreito de Taiwan. Por quê? Porque tem essa conversa aí, que eu trago nessa matéria do The Guardian, deixa eu repetir, The Guardian, para ver se o algoritmo, né, alavanca o canal, mas é difícil, né? O presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, confirma que se encontrará com o presidente de Taiwan na Califórnia, com a presidente, né, porque é uma presidente, não é um presidente. A matéria continua. A China alertou anteriormente McCarthy que ele está brincando com fogo sobre a reunião e corre o risco de confronto sério. Assim, eu não acho que a China vai cometer um deslize e tentar invadir Taiwan. Eu acho que a coisa não anda por aí. Quando a Nancy Pelosi visitou Taiwan, a China disparou exercícios, operações ali que geraram uma tensão enorme, em Taiwan sobretudo. Acho que a coisa vai mais ou menos por aí. A tensão é, o Kevin McCarthy, ele confirma que vai se encontrar e a presidente de Taiwan vai lá conversar com o cara, nos Estados Unidos. A China falou que isso não deveria acontecer e, pelo visto, vai. Agora não foi em Taiwan, agora é nos Estados Unidos. Mas, se eu não me engano, posso estar enganado nisso, historicamente isso é um dos... eu acho que o Kevin McCarthy, sendo líder do Congresso, ele é a figura de mais alto escalão a encontrar uma liderança de Taiwan no território Yankee. Isso é uma coisa grave, tá? Sendo que os Estados Unidos reconhecem um princípio de uma só China. Aí está o Kevin McCarthy e eu trago duas ideias ali para discussão. Os Estados Unidos alegam que o fato do encontro ocorrer na Califórnia faz da coisa algo informal, porque não está acontecendo na capital. Mas, se eu não me engano, ele é senador, não é senador não, ele é deputado pela Califórnia, né, o McCarthy. Segundo ponto, o encontro entre o líder do Congresso e a presidente de Taiwan fere o princípio de uma só China, reconhecido pelos Estados Unidos. Qual é o princípio de uma só China? Todas as discussões sobre Taiwan passam antes pela China. Se a China está dizendo não faça, os Estados Unidos deveriam não fazer. Mas eles estão, assim, agindo cinicamente. Não, mas não tem problema, é só uma conversinha, é só um encontro, um encontrinho, um café, vai ser na biblioteca municipal, né? Não me recordo qual é o ponto, mas é um encontro entre o líder do Congresso. Eles podiam se encontrar num prostíbulo, mas isso não ia tirar o fato de que eles estão dando publicidade a isso, para tentar criar aquela ideia de que a China não faz nada. E a China vai responder de algum modo. A outra vez teve aquele factoide mentiroso e foi reverberado por setores de mídia da OTAN, supostamente alternativos, né? Que a China disse que vai derrubar o avião da Nancy Pelosi. Daí a China, como a China nunca disse isso, e no final ela não derrubou, já que ela nunca disse isso, o governo chinês, criou-se uma ideia de que a China arregou. E isso tudo foi operado pela OTAN e figuras que se dizem anti-OTAN reproduziram essa mentira, entendeu? Então os caras, eles fazem um trabalho assim. Claro, tem gente que é boca aberta mesmo reproduziu essa ideia, essa tese, mas tem gente que está ali para plantar essa tese, se apresentar como anti-OTAN e plantar um monte de porcaria que favorece a OTAN. Trago o segundo ponto. O encontro entre a líder do... foi isso que eu falei agora, me perdoem aí, tá? Continuamos aqui. Tá aí uma parte da China em laranja e
O Estreito de Taiwan, ali é o xizinho, tá? O xizinho vermelho, e Taiwan embaixo, tá? Taiwan está ali embaixo, aquela ilha ali. 3 ideias que eu trago para discussão. A primeira delas é a seguinte: os Estados Unidos já tentaram gerar um deslize chinês em Taiwan quando Nancy Pelosi visitou a ilha contra a vontade da China. Mas a China não deslizou. Pacientemente respondeu, sem gerar um barulho enorme, e saiu como um adulto na sala. Agora teremos um novo teste de paciência aí, né? Segundo ponto, a tendência é de que a China responda com novos exercícios no entorno de Taiwan. Eu estou partindo do pressuposto daquilo que já foi feito, tá? Eu não tenho como prever o que vai acontecer, até porque eu não sou profeta. Quando eu faço as minhas análises e faço considerações que vocês depois dizem, tu tinha falado sobre isso, professor, bem que tu falou. Eu só estou observando o que aconteceu antes. Eu estou projetando alguma coisa baseado numa tendência. E não é nada de profetizar, é olhar a concretude do passado, enxergar tendências e saber que existe uma probabilidade daquilo voltar a acontecer de um mesmo jeito, já que a conjuntura é muito parecida. Então a tendência é essa. Se acontecer algum movimento surpresa, claro, e algo for tirado da cartola, isso não tem como prever, né? Que é o barato da história, né? A história, ela, claro, né? Ela se repete, mas com mudanças de padrão, né? Então, aquela coisa de se repete como farsa, quer dizer que ela se repete muito pouco exatamente como foi. Então, a síntese da coisa toda nunca é igual à tese, entendeu? Ela é uma reprodução num outro contexto. Precisa observar. Então, tem mudanças na história também, mas tem permanências. Terceiro ponto que eu trago ali. A Marinha Yankee está em alerta máximo no Estreito de Taiwan. E a China já mandou navio para lá, então vai ter aí uma certa situação. Vamos falar um pouquinho sobre o Oriente Médio, na verdade um encontro promovido pela Rússia aí, né? Coloco ali o seguinte título: Rússia e Irã integrando a Síria ao debate. Então estão atuando aí, já atuaram para evitar que esse cidadão, um desses que aparece na foto, que está à direita aí, que é o Bashar al-Assad, que é o líder político sírio, fosse derrubado por forças transnacionais numa tentativa de defenestrar completamente a soberania síria, que é o que a mídia e setores da OTAN chamam de guerra civil na Síria. Não é uma guerra civil. Aquilo é uma investida transnacional para tentar derrubar o Bashar al-Assad. Irã e Rússia deram suporte para o governo Assad e ajudaram a manter no poder uma liderança soberana. Agora, o que a Rússia e o Irã fazem? Tentam trabalhar para a reintegração do Assad às relações internacionais, já que ele conseguiu vencer a tentativa de derrubá-lo do poder. Trago ali a seguinte matéria. Delegação síria chega a Moscou para negociações sobre a normalização dos laços com a Turquia, que é um movimento muito importante. Quem está à esquerda do Bashar al-Assad é o Erdogan, que é o líder político turco. Trago ali 2 ideias. Eu acho que os laços estão sendo retomados entre Síria e Turquia. A parte do eu acho é porque eu acredito que seja de 2011 ou 2012 que houve esse rompimento aí entre a Turquia e a Síria, porque a Turquia atua, tanto é que eu coloco nas letrinhas em azul lá embaixo, no canto direito ali, a Turquia atuou na tentativa de derrubada do governo do Bashar al-Assad. A Turquia faz parte da OTAN, ela trabalhou junto com franjas de grupos terroristas para derrubar o Bashar al-Assad do poder. Ali em cima eu coloco a seguinte ideia: Rússia, Irã, Síria e Turquia estão promovendo encontros para acelerar a aproximação entre Turquia e Síria, que é um movimento importante, é muito importante essa retomada de relações, e ela cria uma preocupação enorme para a OTAN, que é visceralmente anti-Bashar al-Assad, né? Turquia em laranja, Síria em verde, os 2 países em questão. Claro, não pintei o Irã nem pintei a Rússia. Trago 3 pontos ali. O governo sírio e o governo turco compartilham o fato de lutarem contra forças curdas utilizadas pela OTAN como arma de desagregação. Já falei várias vezes aqui sobre os curdos. São grupos, né, que os curdos são um povo que se localiza disperso dentro de vários países: Turquia, Síria, Iraque e Irã.
não tem um país para chamar de seu, então estão dispersos dentro desses países aí e buscam formar o tal do Kurdistão, né, integrado, mas isso é uma ideia aí muito distante da realidade, porque isso formaria uma espécie de país tomando uma parte da Turquia, uma parte da Síria, uma parte do Iraque e uma parte do Irã. Então, isso aí é inviável. Já existem movimentos, já discuti com vocês, para formar o Kurdistão iraquiano independente do Iraque, o que dispararia um processo parecido nos outros países, mas isso ainda também é algo muito distante. Mas, dentro de todos os países nos quais os curdos estão, a OTAN utiliza eles para gerar bagunça, utilizando a causa curda para gerar problemas para o governo soberano daquele país. O que os Estados Unidos são especialistas nisso. Segundo ponto, a Turquia tem sido pressionada pelos Estados Unidos a tomar uma posição contra a Rússia, mas Erdogan prefere manter um pé em cada canoa. O que a OTAN faz? Turquia, haja como um membro da OTAN, posicione-se contra a Rússia. A Turquia, que não é boba nem nada, e que não vai escolher lado estando ela na Eurásia, ela flerta com a Rússia, flerta com a OTAN e tira o melhor para ela. O que vários países estão fazendo, diga-se de passagem. Tá? Terceiro ponto. A OTAN é contra o diálogo Assad e Erdogan. Lógico que sim, é contra o diálogo Síria-Turquia. Ou o atual governo sírio com o atual governo turco. Já que estamos falando do Erdogan, botei uma foto dele brabo aí, né? Porque coloquei o seguinte título lá em cima, na caixinha preta. Os Estados Unidos estão dialogando com o opositor de Erdogan no ano da eleição. Ou seja, estão pressionando o governo Erdogan. Por botar um pé em cada canoa, o governo Erdogan ele não é do gosto da OTAN. Eu não estou dizendo que o Erdogan, que o governo turco, é contra a OTAN. Eu estou dizendo que ele explora uma certa circunstância de ser um membro da OTAN com uma posição geográfica privilegiada, num momento de atrito entre a Rússia e a OTAN, para ganhar espaço geopolítico e se fortalecer politicamente. Isso faz do governo turco um governo que atua de maneira autônoma. Claro, com pressão daqui, pressão dali, claro, não estou endeusando o governo turco tem vários problemas. Só estou dizendo que país que se movimenta com suas próprias pernas não é algo muito do interesse da OTAN. Olhem a seguinte matéria. O Erdogan reagiu à declaração dos Estados Unidos sobre a reunião do representante Yankee com o opositor político do Erdogan. Aí, né? O Erdogan reagiu a isso. A matéria continua. A reação do presidente Erdogan à visita do embaixador dos Estados Unidos em Ankara, que é o Jeff Flake, ao presidente do partido de oposição, que é aquele cara, o Kemal ali, que eu não... eu não vou pronunciar o nome do cara, tá? Eu não me preparei para isso, tá? Eu não vou conseguir pronunciar certo o nome desse cara, tá? Do Kemal ali, o nome que eu não me preparei para pronunciar, em 29 de março veio de Washington. Ou seja, o Erdogan ficou extremamente possesso de raiva por causa disso no ano eleitoral. Os caras estão fortalecendo uma puxada de tapete do Erdogan. Aí o Erdogan fez questão de responder. Eu coloco ali duas ideias para discussão, tá? Eu só gostaria de saber como é que ele cedilha. Eu continuo, né, como é que o Kili Daroglu ali. Eu queria saber como é que se pronuncia aquele cedilha em turco. Vocês aí que têm mais contato com o turco, por favor, me orientem aí, né? O Erdogan disse que o seu... eu fico na cabeça com essa pronúncia aí, né? Depois eu vou dar uma pesquisada como é que se pronuncia o nome desse cara. O Erdogan disse que o seu partido deve ensinar uma lição aos Estados Unidos nas próximas eleições. Ele falou, a gente vai mostrar como é que se faz. E ele está convocando, ele está usando, na verdade, né? Ele está usando essa visita para fazer política, para fazer campanha. Vamos dar uma sova nesses caras nas eleições e vamos mostrar como é que se responde aos Estados Unidos. Segundo ponto, lembrando que o Erdogan foi alvo de uma tentativa de golpe militar durante o governo Obama. Ele foi alvo de um levante aí, ele foi até avisado pela Rússia de que isso aconteceria de antemão e ele conseguiu se preparar para não ser derrubado do poder. Agora vamos falar um pouquinho sobre um projeto tecnológico aí de uma parceria Israel-Arábia Saudita, que é A Arábia Saudita ela vai para lá, conversa com o Irã, vem para cá, conversa com Israel, vai para lá, conversa com a Rússia e com a China, vem para cá, conversa com os Estados Unidos. É uma geopolítica
quando a gente fala da multipolaridade é justamente isso, muito pragmática, ela envolve uma reflexão mais sutil sobre as coisas, né? Fica muito difícil formar aqueles grupos, né? O bloco do bem, o bloco do mal, né? Tem muita relação confusa, não é confusa, é que num certo ponto aquela parceria com aquele país favorece, e não só com o país, né? Entre setores privados dos respectivos países favorece, em outros não tanto. Um país se dá bem com o outro, mas não se dá bem com o outro que na verdade se dá bem com aquele outro. E aí tem relações triangulares muito difíceis de serem entendidas se a gente pensar em clube do Bolinha contra clube da Luluzinha. Tá? Coloca ali o seguinte, esse projeto de Israel com a Arábia Saudita concorre com o projeto tecnológico chinês. Olhem a matéria que eu trago ali. Cabo de internet apoiado por Israel visa conectar país à Arábia Saudita e aos estados do Golfo Pérsico. Na verdade, existe um mega projeto tecnológico de cabeamento de internet para criar uma infraestrutura que conecta países da França, na Europa, até a Índia. É um grande projeto aí que vai pegar o Oriente Médio e vai criar uma grande zona tecnológica e, claro, isso envolve infraestrutura. Não é só criar aplicativo e fazer programinha, né? Então isso aí seria parte do software. A gente está falando aqui sobre a criação de infraestrutura para ter um domínio tecnológico. Tá? Aqui a gente está, no Brasil a gente tem muita essa discussão, né? Do startupeiro, né? O cara tem uma startup, criou um aplicativo, mas a infraestrutura toda é Yankee, então a gente acaba não desenvolvendo a nossa soberania digital. Quando a gente fala de soberania digital, a gente está falando de infra, e não só de ficar colocando aplicativos que ficam ali na nuvem do Google, é algo bem diferente disso, né? Trago ali uma foto do Netanyahu, que é o líder político israelense, porque estamos falando de Israel, e trago 2 pontos para a discussão ali. O primeiro deles é o seguinte, o projeto é fruto da parceria entre um fundo de investimento de Israel e grupos privados sauditas. Isso nesse projeto que conecta Israel aos países do Golfo Pérsico, mas tem mais gente trabalhando aí para criar essa conexão que vai da França até a Índia. Existe um mega projeto aí. Já vou trazer um mapinha para vocês. Segundo ponto, a Arábia Saudita e Israel têm colocado um pé em cada canoa. Questão Rússia e Estados Unidos, um pé em cada canoa. Questão China e Estados Unidos, um pé em cada canoa. É OTAN ou é Eurásia? Um pé em cada canoa. Isso é o próprio cenário multipolar. Ele é diferente da Guerra Fria. Tem vários elementos. É bastante mais complexo, né? Claro, a história ela vai se complexificando com o passar do tempo. Coisas que já foram feitas, elas já são compreendidas. Por isso que as coisas não podem voltar iguais, porque a sociedade identifica aquilo de um certo modo e já sabe como agir. É por isso que existem mudanças na história, existem novos padrões. A sociedade chega num patamar, ela já está mirando o outro. Ela não vai retroceder ou fazer a coisa igual. Então existe um acúmulo aí de técnica, de conhecimento, que nos coloca num outro patamar de compreensão e de produção de realidade. Está aí uma imagem com Arábia Saudita e Israel, países em questão, e trago ali 3 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte, o projeto pode ter o dedo de investidores britânicos e estadunidenses, israelenses e investidores de nações do Golfo. Então esse projeto ele é bem maior. A matéria fala a respeito de Israel e Arábia Saudita, mas tem muito mais coisa aí no meio. Segundo ponto, por ser uma concorrência com o projeto tecnológico chinês, que seria a face tecnológica da nova Rota da Seda, que cria uma infraestrutura tecnológica centralizada na China, centrada na China, como esse projeto é uma concorrência ao projeto chinês, já existe o apoio dos Estados Unidos para o empreendimento. Por quê? Porque são países fazendo frente à infraestrutura tecnológica chinesa na região. Terceiro ponto, o projeto representa o braço tecnológico dos Acordos de Abraão, que é a tentativa de Israel de criar uma espécie de parceria, uma espécie de OTAN do mundo islâmico, trazendo países do mundo islâmico para próximo de Israel e do projeto da OTAN.
embora Israel não faça parte da OTAN, é um aliado extra da OTAN. Tá aí o mapinha, tá? Esse é o mapa aí que seria a conexão que vai lá de Marsella, na França, passa ali pelo Mediterrâneo, passa pelo Oriente Médio e vai até a Índia. Isso aí seria uma espécie de integração tecnológica eurasiática centrada nas oligarquias, né, centrada em financiamentos e em projetos das oligarquias britânicas, estadunidenses e israelenses. Isso faria frente ao... Não existem provas cabais até o momento dos interesses anglo-yankees diretamente envolvidos, mas, né, como Israel está envolvido e as oligarquias israelenses, os interesses financeiros de Israel estão umbilicalmente ligados aos britânicos e estadunidenses, a gente já pode falar de um grande bloco aí, né? Tá aí o projeto tecnológico de integração. Vamos falar um pouquinho sobre a América do Sul, porque o Alberto Fernandes andou conversando com o Joe Biden, houve uma visita, e o Conselho do Atlântico, que é o Centro de Estudos da OTAN, trouxe um artigo sobre isso. Coloco ali no título, Os Yankees de olho no lítio argentino. Aí vem o artigo do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, falando sobre essa conversa. Os presidentes dos Estados Unidos e da Argentina deixaram as palavras mais importantes não ditas, ou seja, eles não falaram sobre as coisas mais importantes publicamente. E que coisas importantes são essas que não foram citadas e que não foram discutidas e que o artigo desse centro de estudos da OTAN gostaria de uma maior centralidade? Trago ali 2 pontos para falar sobre isso. O primeiro deles é o seguinte. O artigo preocupa-se que Biden não tenha discutido com centralidade a questão do lítio argentino, que é aquela questão das energias, do capitalismo verde, carros elétricos, baterias, etc, etc. O lítio, ele gera existe uma geopolítica em torno do lítio, uma geopolítica energética que se desenvolve em torno do lítio quando a gente fala de uma remodelagem dos sistemas energéticos. Se os carros elétricos são a bola da vez e se as baterias elétricas são a bola da vez, o lítio, por ser componente disso, passa a ser central nessa discussão. E isso joga os olhos dos centros de poder em cima dos países que detêm o lítio. Isso é uma coisa evidente. O que a OTAN está dizendo? Temos que cuidar do lítio argentino. Temos que cuidar, você sabe o que significa os Estados Unidos cuidando de um recurso dos outros, né? Isso aí é roubo. Segundo ponto, o texto também lamenta o pouco foco dado à questão da China e da China em relação ao lítio argentino. Porque a China não é boba nem nada, né? A China também ela se posiciona assim, ó, nós temos um projeto de economia, de estabilidade, um projeto geopolítico, um projeto tecnológico. A China é um caminho, ela se apresenta como um caminho de estabilidade. É por isso que ela é o grande adversário dos Estados Unidos. Porque ela tem um molde, ela tem um projeto, e ela já está se apresentando como o adulto na sala. Eles geram instabilidade, eu estou tentando estabilizar. Eles geram conflito, eu estou tentando pacificar. Eles querem a coisa de um modo, querem formar bolhas, querem quebrar a globalização que eles mesmos construíram. Eu quero manter as portas abertas. A China joga hoje o jogo que ela foi convidada a jogar no final da década de 1970 por Estados Unidos e Reino Unido. Ela está jogando melhor do que os que trouxeram ela para dentro da partida. Esse é o problema. Para eles, né? E olhem esse trecho que eu extraí do artigo. Eu não costumo tirar trechos do artigo, mas esse trecho, assim, quando eu li, eu falei, o quê? Foi tão sincero e tão claro a indignação, foi tão clara a indignação do texto que eu tive que trazer para vocês lerem junto comigo isso. Quem quiser pausar e ler com os próprios olhos, faça, ou acompanhe a leitura que eu vou fazer. Eu trouxe ali um trecho de extrema sinceridade yankee. Olhem esse trecho. Se as tendências atuais continuarem, as tendências geopolíticas de poder no mundo, o lítio argentino poderá ser amplamente canalizado para o desenvolvimento nacional argentino. Olha só que problema, né? Ou para o crescimento econômico e energético chinês, deixando os Estados Unidos fora desse mercado mineral crítico.
Vocês estão vendo ali que os caras estão dizendo claramente assim, olha, se a gente não intervir, eles vão fazer um uso soberano dos seus recursos. Quase que criminalizando o uso soberano que um país faz dos seus recursos. Poucas vezes, assim, esses artigos, eu gosto muito de artigo de centro de estudos e think tanks, porque eles jogam mais na mesa a coisa com menos polimento, porque eles estão jogando para os formadores de opinião. E aí os formadores de opinião vão trabalhar em cima daquilo porque ele é um texto muito estratégico. Claro, ele vai ter muito proselitismo, muita campanha, né, muita moralzinha chata. Mas ele costuma ser um texto mais estratégico. Só que o nível de sinceridade desse texto aqui, ele é, assim, tem que ser muito desavisado isso aqui. Eu duvido que alguém defenda um texto como esse aqui sem merecer tomar um tapa na cara, né? Porque é impossível alguém defender uma coisa dessa. Os caras estão dizendo assim, ó, se a gente não intervir nisso aí, a Argentina vai fazer um uso do seu próprio lítio para desenvolver a sua própria economia. É difícil, o cara fica até meio em silêncio, assim, né? É difícil o cara processar essa informação. Assim. Coloco 3 ideias ali para discussão. A primeira delas é a seguinte: México e Bolívia vêm capitaneando propostas de parceria para um uso soberano do lítio pelos países da América Latina. Esse é o cenário, um dos cenários que esse texto pinta, né? Quando ele fala de se as tendências atuais continuarem, está falando desse movimento dos países para blindarem o seu lítio. Da interferência de quem? De quem fala uma coisa dessas. Os Estados Unidos dizem, isso aqui é tão chocante quanto o Elon Musk dizendo no Twitter que os Estados Unidos vão dar um golpe em quem eles quiserem, respondendo uma pergunta lá sobre o golpe no Evo Morales. A gente que manda em tudo, então a gente vai golpear quem a gente quiser. Algo nessa linha que o Elon Musk falou. Segundo ponto. A China pode se apresentar como um parceiro para contribuir com a iniciativa anti-Yankee na América Latina, abrindo portas para a participação chinesa nisso tudo. É isso que preocupa os Estados Unidos. E terceiro ponto. O golpe policial militar dado em Evo Morales na Bolívia, anos atrás, está na memória de todos. O México fala sobre isso, a Bolívia fala sobre isso, a Argentina e Chile têm que se preocupar com isso, porque quem detém o lítio está na mira. Né? E aí chegamos ao final do vídeo, o momento urso da bunda caída, que é aquele momento de passar o chapéu, né? Para quem quer apoiar o canal, quem gosta do canal e pode apoiar o canal. Pode apoiar por boleto ou cartão de crédito, né? Tá aí a plataforma Apoia-se, que é o que permite esse apoio por boleto ou cartão de crédito, tá? Boleto bancário. O link está na descrição aqui embaixo do vídeo também, tá aí o endereço na tela para vocês. Pode apoiar pelo Pix, a chave Pix é uma chave de e-mail, tem gente que coloca celular, tem gente que coloca o telefone, tem gente que coloca CPF, eu coloco aqui o e-mail. Então, se quiser doar para o Verdade Concreta, apoiar o Verdade Concreta, pode ser pelo Pix, pelo seguinte e-mail, pixverdadeconcreta@gmail.com. Aí vocês contribuem tanto por boleto ou cartão, pelo Apoia-se, quanto pelo Pix, com o valor que quiserem. É uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. E pode apoiar pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo, aí ajuda aqui pelo YouTube, tem faixas de valor ali que vão do 8 ao 80 literalmente, e todas as formas são bem-vindas, e eu agradeço a todos que apoiam, seja lá por que meio for, tá? São vocês que mantêm esse trabalho aqui funcionando todos os dias. Dito isso, paro por aqui e tchau para vocês.